Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Eu lhes saúdo em o nome de Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que pode sustentar e livrar. É Ele, é aquele que tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, tomou sobre si a condenação, a culpa, o pecado, a dor, a morte, e nos deu tão grandiosa salvação. É em nome de Jesus que eu lhes saúdo e dou as boas-vindas a este culto online, a esta live, este momento de louvor, de adoração, de oração, de meditação na palavra de Deus. Este culto é da Igreja Cristo Vive Missão. Nós somos um ministério reformado, pentecostal, cremos na soberania de Deus, cremos na revelação bíblica, cremos no poder da palavra, cremos nos dons do Espírito Santo de Deus. Pois bem, eu sou o pastor Anderson Nogueira e aqui estou para ministrar as verdades libertadoras de Deus para a tua vida. Sejam bem-vindos, família espiritual, família amada, sejam bem-vindos, povo de Deus, você que está aqui agora online, ou você que está assistindo essa mensagem, esta gravação registrada aqui no Anderson Nogueira Bispo, ou na fanpage Bispo Anderson Nogueira, ou ainda pela nosso canal do YouTube, o @Cristo Vive Missão. Eu peço você carinhosamente, fervorosamente, que você se inscreva no nosso canal e ajude o nosso ministério a propagar a palavra de Deus, a ser conhecido, a divulgar. Você sabe que Deus levanta pessoas, ministérios para divulgar a palavra de Deus. E somos nós como comunidade. Uma andorinha só não faz verão. Então vamos dar as mãos e vamos juntos levar esta palavra libertadora, essa verdade libertadora. Eu creio que esta é uma noite de livramentos, esta é uma noite de respostas de oração de todo o meu coração, e eu quero, durante esta hora que vamos passar juntos, ministrar da parte de Deus para o teu coração livramento espiritual, livramento emocional, um livramento da parte de Deus moral, que um grande livramento de Deus chegue à tua vida nesta noite, porque Deus é poderoso para livrar de todo tropeço, livrar de toda queda, de todo mal. Ele pode. Receba esta palavra no teu espírito. Se você tem também em mãos o seu WhatsApp, eu encorajo você agora a lembrar os outros irmãos. Nós temos muitos irmãos na igreja que devem priorizar o culto. Está aqui agora nesse horário comprometidamente. Eu sei que existem muitos atrativos, na verdade, novela, são o mundo online, o entretenimento é muito grande, mas Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça. Primeiro lugar, não último lugar, primeiro lugar. Isso é a prioridade máxima das nossas vidas, é ter uma vida em linha com a vontade de Deus. Então, eu tenho aqui nossa lista de oração, a nossa famosa lista. Isso aqui é um meio de contato, de ligação entre nós. E aqui estão os nomes, vidas, causas, pessoas que precisam dessa unidade cristã, precisam de sentir
esse calor humano, sentir que alguém se importa por você, alguém se importa por ela, por esta vida. E nós, como igreja, devemos fazer a diferença. Amados irmãos, uma das grandes características do povo de Deus são as boas obras. Nós vamos, durante esses próximos cultos agora, nos cultos presenciais, no que chamamos de momento de ofertório, as próximas mensagens de ofertório, nós vamos focar nessa questão das boas obras, porque faz parte, amado, da vida cristã. Uma das maiores características são a prática das boas obras. Uma delas é esta prática da oração, da fé, da intercessão uns pelos outros. Uma boa obra, uma obra de fé. A família cristã precisa estar unida. Jesus disse que nós seríamos conhecidos por causa do amor com que nós nos amamos uns aos outros. Então, a fé, ela precisa de algo concreto, ela precisa de uma ação concreta. A fé pede algo concreto. Quando eu estou deixando a lista aqui para você visualizar bem, está aqui um ponto de relação e de importância entre nós. Então, quando você ouve um narrador de futebol, quando ele diz assim, o fulano de tal acreditou na jogada, o Neymar acreditou na jogada, foi lá, fez o gol. O que você entende quando ele diz o Neymar acreditou na jogada? Você entende que era, em princípio, até uma jogada difícil, na verdade, mas ele acreditou, ele foi lá, ele fez, ele tomou a bola, ele deu aqueles dribles de um bom atleta, de um bom goleador brasileiro. Ele acreditou, ele foi lá, tomou a bola e ele fez o gol. Ele acreditou na jogada. Então a fé exige ações concretas. Eu acredito, por isso eu oro por você. Eu acredito, por isso eu pratico o amor ao meu irmão. Eu acredito, por isso eu invisto na sua vida espiritual, emocional, quiçá financeira, e assim a obra de Deus é feita. Eu acredito, eu invisto, eu me envolvo, eu tenho ação concreta. Por isso essa lista está aqui, que eu quero dizer para você: nós nos importamos com você, nós nos importamos com as ovelhas, nós nos importamos com o povo de Deus. Alguém se importa por você. Queremos que você crie vínculos assim de oração, de fé espiritual, familiar, e nós vamos peregrinar nesta terra rumo para o céu em nome de Jesus. Então eu quero, antes de começar a orar, eu quero agradecer a Deus pela nossa amada irmã Maria do Socorro. Nossa amada fez uma cirurgia nesta segunda-feira, passou por uma cirurgia, e olha, amados, louvado seja o Senhor Jesus. A nossa amada já recebeu alta para o louvor e a glória do nosso Deus. Foi uma operação que o médico, um médico conversando com outro médico, disse para ele que não teve intercorrências. Isso quis dizer o quê? Que não teve problemas no meio do caminho. Conversando com a família, ele disse que encontrou um pouco mais de dificuldade, porque foi preciso fazer algo a mais do que esperava, mas mesmo assim não considerou, portanto, como uma intercorrência, de maneira que a operação foi um sucesso. O intestino, que havia lá um risco de ter um problema no intestino, não tinha problema, graças a Deus, foi colocado no lugar. A bexiga também, a hérnia foi retirada. Então, sucesso, bênção de Deus. Agora a nossa amada já recebeu alta, já está em casa. Então, a Deus todo louvor,
A Deus toda a glória. Minha amada irmã Maria do Socorro, receba aí nosso abraço, nosso carinho pela sua vida, nossas orações e estima pela sua recuperação mais breve possível, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ademais, todos os irmãos amados, recebam aí nossas orações. Das últimas semanas para cá, entrou a irmã e o irmão Ilmar Moura, cateterismo, colocou um segundo stent, está agora em recuperação. O Rony Zilling, câncer no estômago, fez cirurgia, está em recuperação também. Esses foram os últimos nomes. Vinícius Machado, problemas na justiça, mas é um homem íntegro e receberá a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Nosso amado irmão Jorge, temos orado por ele também, questões que eu sei que Deus há de gerar uma grande vitória na sua vida, uma grande resposta de oração, um grande mover de Deus acontecerá. É para isso que estamos orando pela fé em Cristo Jesus. Então, vamos orar, amados. Vamos colocar agora, se você que está aqui ouvindo, conhece pessoalmente alguém da lista, ou alguma questão da lista falada, tocou diretamente o seu coração, ore especificamente por esta pessoa. Nós precisamos dizer como igreja: eu me importo com você. Você sabe, como disse, Jesus falou que a igreja seria conhecida pelo amor com que nós nos amamos uns aos outros, não apenas pelo que falamos, mas pela atitude. A fé, ela exige algo concreto. Então, eu preciso amar, eu preciso praticar o amor. Então, alguém se importa com você. Então, se alguma questão da lista chamou a sua atenção, ore especificamente, coloque diante de Deus e, de forma geral, vamos orar por todos agora, em nome de Jesus. Pai eterno e amado, nós cremos na prática da oração, ó Pai. Nós cremos que a vida espiritual, ela tem um tripé, que é a palavra, o louvor e a oração. Portanto, ó Deus, nos consagramos à oração e ao ministério da palavra e vivemos para o louvor da sua glória. Então, nesta hora, em específico, sobre a palavra de Deus, queremos orar em nome de Jesus, colocando diante de Ti estas vidas, famílias, colocando diante de Ti essas situações, muitas delas, Pai, aos olhos humanos, impossíveis, muitas crises inadministráveis, imprevisíveis, Senhor, incalculadas. Então, diante do inesperado, diante do inadministrável, diante do impossível para os homens, queremos, com muitos rogos e súplicas diante do trono da graça de Deus, nos apresentar com confiança, com fé, na autoridade do nome de Jesus, para tal qual Jesus, sobre aquelas águas, quando estava com os discípulos amedrontados, com medo de sucumbir, especialmente Pedro, que pediu para andar sobre as águas, e também começou a submergir, pois reparou na força do vento e das ondas também. Queremos declarar nesta hora, como Jesus o fez: mar, acalma-te, vento, mar, emudece, emudeçam nesta hora, falou no imperativo. Pai, nós cremos no poder do Teu nome, na autoridade do nome de Jesus. Nós sabemos que para Ti não há impossíveis em nenhuma das Suas palavras ou promessas. Nenhuma da Sua palavra caiu por terra, porque céus passam, terra passa, mas a Tua palavra permanece. Então, nesta hora, como servos de Jesus, como ministros do Evangelho, da graça de Deus, que creem
que creem no poder da palavra, na infalibilidade bíblica, na inerrância das Escrituras, na sacrossanta inspiração da Escritura Sagrada, como crentes em Jesus Cristo, como regenerados pela divina semente da palavra de Deus, filhos de Deus, porque cremos em Jesus Cristo. Queremos declarar agora, Pai, como partícipes da família de Deus e agora na aliança cristã, que o nome de Jesus é sobre todo nome. Não pode haver nenhum outro nome que prevaleça sobre este nome, meu Pai. Ah, Senhor, eu sei que nesta hora pessoas podem estar e estão pensando naquele problema médico, naquele laudo da justiça, naquele laudo médico, naquele prognóstico. Pessoas agora têm em mãos, Senhor, em mãos agora o resultado de um estudo patológico, o resultado de uma biópsia. Pessoas estão agora com lágrimas nos olhos porque receberam uma sentença médica ou uma questão transitada em julgado. Senhor, para os homens é impossível, mas para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas palavras. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos, Pai, que Tu és sobre todas as coisas. Então, ó Pai, onde as nossas mãos não alcançam, onde nós não conseguimos fazer nada, onde nós não conseguimos agir pelas nossas limitações, pelas nossas incapacidades, haja nesta hora por nós, Senhor. Intervenha nestas causas agora, Pai. A Tua palavra diz no Salmo 116, Pai, um salmo que foi atribuído como testemunho do rei Ezequias. Ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. O rei da Síria o grande império assírio havia conquistado já o reino do norte há alguns anos, e agora sitiou Jerusalém, sitiou o reino do sul, mandou recado para Ezequias e disse: acabou, vou destruir todo mundo, vocês vão morrer. E ainda, Pai, diz que um profeta foi ao rei Ezequias e lhe disse: prepara a tua casa porque você vai morrer. O Pai, era um desespero total, as limitações daquele homem eram totais, era impossível que ele se livrasse daqueles laços de morte que lhe haviam cercado. Mas diz que de imediato ele começou a clamar e a orar, a suplicar diante de Deus, e a resposta não demorou, Pai. A resposta foi imediata, porque o profeta voltou para ele e disse: Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. E aquele homem foi curado da doença mortal e foi livre das mãos do rei da Síria, Senaqueribe. Foi livre da morte 2 vezes. Foi livre da queda, foi livre da vergonha. Então, no seu grande testemunho, no Salmo 116, ele diz: livraste a minha alma da morte, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Então, ó Pai, o primeiro livramento é o livramento da alma, a morte espiritual. Ó Pai, o grande livramento que o pecador precisa é o livramento das cadeias e prisões do pecado. O pecado, as suas grades e cadeias aprisionam a vida. Forjamos na carne correntes para nos prender a nós mesmos, Pai. Mas quando o Senhor intervém, o Senhor livra, quando o poder do Espírito Santo, a palavra divina, a semente bíblica alcança o coração do homem,
que está lá aprisionado, caído, garroteado na vida, cheio de mazelas, cheio de problemas da vida, esta palavra alcança, esta palavra livra. As trevas caem por terra, as trevas são vencidas, e aquele que outrora estava em trevas, a luz dissipa todo o poder tenebroso. Aquele que outrora estava morto em pecados e delitos, aprisionado pelo mundo e o pecado, e seguindo os cursos do príncipe da potestade do ar, agora está livre, agora recebeu a salvação, agora está de posse do reino de Deus. Esse é o grande livramento que alguém que está me ouvindo, ó Pai, agora que está de ressaca, alguém que está caído, alguém que está agora, Pai, lamentando a sua vida, a sua existência, alguém que está numa grande crise existencial nesta hora, esta palavra vem como uma espada mais cortante do que qualquer outra lâmina. Ela vem separar a alma do espírito, juntas e medulas. Ela vem para tratar do coração, limpar a alma, limpar agora e te dar um grande livramento das prisões existenciais. E ele ainda diz: livraste-me das lágrimas os meus olhos. Eu creio nestas verdades, Pai. Por mais profunda que seja a queda, por mais profunda que seja a derrota, por mais profunda que seja o drama que esta pessoa está vivendo, como numa espiral de dor, de lamento, de lágrimas, de tristezas que parecem sem fim, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, meu Deus, brilhe agora o sol sobre esta vida, brilhe agora a alegria neste coração, enxuga agora estas lágrimas destes olhos, mostra-lhe, Pai, o poder da tua salvação, mostra-lhe agora, Pai, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ó Pai, o grande drama da humanidade foi o pecado. O grande drama da humanidade é o pecado. Foi quando ele entrou no mundo, no jardim do Éden com Adão. É porque também nós pecamos na semelhança da transgressão de Adão. Também já nascemos em pecado, já nascemos como pecadores e mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, ó Pai, o pecado é o grande drama da humanidade, porque o pecado ele separa o homem de Deus, tanto no tempo quanto na eternidade. O pecado afasta a pessoa da palavra de Deus. Se a palavra não te afastar do pecado, e você permanecer no pecado, o pecado vai te afastar da palavra. Portanto, meu Deus, que nesta hora, eu sei que pessoas que já são crentes em Jesus estão orando, outros que ainda não conheceram Jesus estão participando também, orando junto ao Pai. Ó meu Deus, nesta hora conceda-lhes agora o livramento das crises existenciais, emocionais, que a grande maioria delas tem o fruto no pecado, ó Pai. Na verdade, toda a derrota e decadência deste mundo, no fim de tudo, a raiz será o pecado. Mas sei também que muitos estão sofrendo, não diretamente por causa de um pecado, mas alguém que tem alguma patologia, alguém que tem algum problema psíquico, alguém que tem agora uma falta de algum tipo de vitamina no seu corpo, alguém que teve algum tipo de perda familiar, perda financeira, perda profissional, perda na vida, de algum jeito, de alguma forma. Muitas são as forças que tentam jogar alguém por terra, Pai. Mas nós sabemos que Tu és o Deus que livra os olhos das lágrimas e também dá quedas os pés.
Porque quando a palavra diz que Ezequias estava envolvido de todos os problemas, cercado de todos os problemas, na iminência de ver a queda nos seus pés, Deus lhe deu o livramento. De igual modo, Ezequiel, no meio da derrocada, no meio da humilhação, no meio dos problemas, diz que a força de Deus lhe manteve de pé. A fé não é uma ficção, o poder de Deus não é Hollywood, o poder de Deus é real, o poder de Deus é vivo, o poder de Deus e da sua palavra não é autoajuda, não é coach, não, o poder da palavra é vivo, é eficaz, é real, é verdadeiro, liberta de fato, traz vida, traz saúde. Esta verdade é inalterável, esta palavra é eterna, imutável, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra viva, é o verbo de Deus, que nos dá vida, nos dá saúde, nos dá alegria, nos dá grande livramento. Então nesta hora, Pai, derrama sobre estas vidas, Senhor, saúde, derrama sobre estas vidas agora livramento, derrama, Senhor, sobre estas vidas agora uma chuva de bênçãos, um temporal de bênçãos, Senhor, verdadeira alegria, verdadeiro gozo, verdadeira paz de espírito, Senhor, que no lugar de toda tristeza venha alegria, no lugar da vergonha venha dupla honra, no lugar, ó Deus, de uma vida derrotada, de pecados, de morte, de tristeza, abismos que chamam outro abismos, tentações, pecados, no lugar de tudo que o diabo colocou diante desta pessoa. Agora, Senhor, tua palavra diz que tu colocas um banquete na presença dos nossos adversários, que tu nos unge espiritualmente a cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Tu dizes que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E então, finalmente, Pai, habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Então, ó Pai, queremos dizer para cada vida agora que está orando junto conosco, ó Pai, queremos dizer, nós nos importamos com você. Por isso nós temos aqui uma lista de oração. Por isso, dioturnamente, nós colocamos essa lista em oração. Às 8 horas da manhã, temos aí o presbítero Jorge, presbítero Valdécio, e outros irmãos da igreja que gostam desse horário para orar e estão orando logo pela manhã. Às 18 horas, a nossa bispa Deise está orando todos os dias pela vida das pessoas fervorosamente. E às 23 horas o bispo está orando, e certamente outros irmãos oram também diariamente pela vida das pessoas. Então nós temos 3 horários convencionados em que alguém da igreja estará orando para que nós possamos orar em concordância, em espírito de concordância. 8 da manhã, às 18 horas e às 23 horas. Assim estamos dizendo, nós nos importamos com você. Você não está sozinho neste mundo. Você não está abandonado nesse mundo. Você não está esquecido nesse mundo. Você tem uma família espiritual. Você tem uma igreja. Você tem irmãos em Cristo Jesus. Você tem pastores nesta terra que estão aqui aptos para lhe pastorear, que estão aqui de ouvidos abertos para lhe escutar. O gabinete da igreja está aberto, a porta da igreja está aberta. Estamos aqui para praticar o ministério da escutatória. Queremos ouvir você, queremos que você possa abrir o coração, queremos que você tenha uma igreja onde você pode chorar as tuas lágrimas,
mas você também pode se alegrar e contar as tuas alegrias e vitórias, porque não teremos aqui pessoas invejosas querendo tomar o teu lugar. Pelo contrário, teremos pessoas felizes que se alegram pela tua vitória, que se agradecem a Deus pela tua vitória e também choram com você no dia do choro. Isso é família espiritual, isso é cristianismo saudável, isso é igreja de Jesus nessa terra. Nós nos importamos com você. Assim nós oramos em nome de Jesus, único Deus verdadeiro para sempre. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, família amada, temos agora os próximos minutos importantíssimos para estudar a palavra de Deus. Se você chegou agora, ou chegou há pouco tempo na live, você também está convidado a se inscrever no nosso canal, @Cristo Vive Missão, no YouTube. Se você tem o WhatsApp em mãos, envie o convite para alguém para poder se inscrever no canal, adicionar o bispo aqui como amigo no Facebook e participar dos nossos cultos, e será uma bênção em nome de Jesus. Estamos começando hoje o segundo livro de Samuel, amados. Já estamos numa série maravilhosa há mais de um ano. Já temos um ano, quase um ano e 2 meses. Quase um ano e 2 meses estudando a palavra de Deus, capítulo por capítulo. Estudamos já o livro de Abacuque, profeta menor. Foi a abertura das séries em Abacuque. E depois fomos para Samuel. Começamos Abacuque lá no final desse período histórico, e agora retornamos para o início de tudo, quando, depois do período dos juízes, abriu-se a monarquia em Israel. Capítulo por capítulo, temos aprendido da palavra de Deus e extraído riquezas práticas, eternas, da palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje estamos começando o segundo livro de Samuel, hein? A Deus toda honra, a Deus toda glória. Lá no nosso canal do YouTube você tem um botão chamado playlist. Você clica no botão playlist e vai aparecer as séries de mensagens separadas por listas. Ou seja, temos lá uma lista dos cultos de sexta, dos cultos de domingo. Mais especificamente, temos uma lista do profeta Abacuque, todas as mensagens relacionadas, uma outra lista dos estudos no livro de 1 Samuel, e estamos hoje abrindo uma nova lista dos estudos bíblicos de 2 Samuel. Ou seja, qualquer assunto que você queira estudar, rever, até didaticamente ouvir novamente para aprender, solidificar o conhecimento e viver um processo de edificação, será uma bênção. Nós temos um irmãozinho amado no nosso ministério, que a sua abençoada, a futura bênção, a irmã Marilene, sempre dá o seu testemunho. Estou falando do irmão José Cardoso. Ele diz assim: bispo, o irmão Cardoso ouve a mensagem do bispo, acho que umas 3 ou 4 vezes por dia. É no café da manhã, é no almoço, é no lanche da tarde, é no jantar, está sempre ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Que bênção maravilhosa! Ele está ruminando a palavra, está aprendendo com profundidade em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1. O tema desta noite: o caráter do homem de Deus, o caráter do crente em Jesus, o caráter do Filho de Deus. Vamos fazer a leitura,
versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ou seja, Davi venceu os amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Enxergando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Olha o texto, hein? Presta atenção. O homem veio trazer notícias do que havia acontecido com Saul para Davi. A derrota humilhante de Saul para Davi. Aí perguntou Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi isso? Como foi que isso aconteceu? Como foi lá? O que aconteceu? Conta-mo. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava lá, apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e achou-me. Eu disse: eis-me aqui. Chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra. Versículo 10. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu Senhor. Que esta palavra comece já a germinar e abençoar a tua vida. Pai amado e eterno, único e verdadeiro Deus, que eu diminua para que tu cresças. Usa os meus lábios inteiramente. Usa, Pai, o meu intelecto, usa meu coração, usa minha vida nesta hora para ser um canal de bênção para os teus filhos, para que ao ouvir a pregação da palavra, elas possam ser ricamente abençoadas, elas possam ser inundadas pelas verdades de Deus, pelo mar da glória de Deus, e assim vivam em linha com a tua vontade, com um caráter trabalhado e uma vida espiritual de discernimento aguçado. Fala-nos, Pai, ensina-nos, queremos saber das tuas verdades. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Família amada, santos e preciosos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vimos no domingo o triste fim de Saul. Você já leu aquele livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma? Temos aqui o triste fim de Saul. E como a rebelião contra Deus culmina em derrota humilhante, de maneira que vimos e aprendemos que isso nos deve servir como exortação a respeito da maneira ou da seriedade com que tratamos a palavra de Deus. Muito hoje se mexe na Escritura, se prega uma mensagem qualquer, porque não se respeita a palavra. Já ouvi pseudos pastores, pregadores, pauradores frívolos, como disse Paulo, dizerem que a palavra de Deus tem que ser atualizada, porque é um livro antigo, jogando assim mentiras, sofismas no meio da igreja. E por isso, desconsiderando a palavra,
até porque não consideram quanto sangue já foi vertido nessa terra, no solo desta terra, por causa da palavra de Deus. Quantos homens de Deus deram suas vidas aos gladiadores, às fogueiras, aos leões, às espadas, por causa da palavra. O próprio Verbo vivo de Deus, Cristo Jesus, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, como tratamos a palavra? Damos a ela a devida seriedade? Damos a esta palavra a devida prerrogativa? O devido lugar que deveria ocupar na nossa vida? Ou permitimos que ela apenas seja como um amuleto da sorte que fica lá na estante aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91? Que fazemos essas orações como uma reza no dia que tudo está caindo, no dia do problema. Então precisamos analisar. Assim analisamos o impressionante fato de como Saul, que no início do seu reinado teve sucesso, foi usado por Deus grandemente. Esse homem que foi usado por Deus inclusive para vencer Naás, o amonita, dando uma grande vitória para o povo de Deus. Como é que este homem entrou num processo, numa espiral de decadência e afastamento do sagrado, de forma tão grande quanto ele chegou? Você imagina, lembra, amado, que Saul se colocou no lugar do sacerdote de Deus, no capítulo 13, desobedecendo a ordem do sacerdote, oferecendo sacrifícios no lugar do sacerdote. Lembra-te que no capítulo 14 fez um voto absurdo em nome da sua vingança pessoal, fazendo com que os seus soldados nada comessem até que ele tivesse vitória sobre os inimigos, e ainda jurou o seu próprio filho de morte. Depois, no capítulo 19, perseguiu e tentou matar Davi, um homem inocente, de mãos limpas, não uma, mas diversas vezes. No capítulo 22, de forma absurda, ele mata os sacerdotes do Senhor, amado. E lá no texto a palavra frisa bem que Saul disse: arremetam-se vocês contra os sacerdotes do Senhor. Ou seja, ele estava consciente de que aqueles homens eram sacerdotes de Deus, e mesmo assim mandou matá-los. Tamanha foi o afastamento de Saul dos caminhos do Senhor. Em queda livre total, ele perdeu toda a comunhão com Deus, todo o temor do Senhor, perdeu toda a orientação espiritual e ainda foi buscar orientação com uma feiticeira, uma médium, praticando algo que lá na lei, na Torá, já dizia que era abominável diante dos olhos do Senhor. Então, um homem outrora rei, ungido por Deus, devido à sua impulsividade, seu orgulho pessoal, sua soberba, sua ganância pelo poder, seu afastamento da oração, do temor e da humildade diante de Deus, devido à sua superficialidade, era um homem superficial, que buscava apenas o chamado hoje, com a linguagem de hoje, chamado carpe diem, ou seja, a felicidade a qualquer custo, os fins justificam os meios, sem se importar com a vida espiritual. Então esse homem entrou num estado de decadência muito grande, muito grande. Lembram os irmãos que Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, é importante o que ele disse. Ele disse que um homem não é outra coisa senão aquilo que ele faz de si mesmo. Então Saul fez de si mesmo um homem cuja vida era medíocre. Por isso morreu de forma tão vil, de forma tão humilhante, deixando um péssimo testemunho
para as gerações futuras. Então, a medida fundamental, amados, a medida fundamental de um ser humano, de um indivíduo, de uma pessoa, não é como ela se comporta em tempos de conforto, em tempos de conveniências, mas como ela se comporta e se posiciona em tempos de desafios e de controvérsias. Em tempo que as coisas parecem estranhas, é aí que nós vemos a medida de um homem. Podemos estabelecer paralelos, porque por um lado, Saul, em tempos que ele se sentiu ameaçado por Davi, em tempos que ele se sentiu ameaçado pelos filisteus, em tempos que ele se viu apertado pelos inimigos, ele perdeu as estribeiras, ele perdeu o juízo, e ele entrou numa espiral desenfreada de uma queda livre. Por outro lado, estabelecendo paralelo com Davi, enquanto Saul era decadente, Davi ascendia, Davi aparecia, Davi crescia diante de Deus. Davi viu Deus operar tremendamente na sua vida, foi trabalhado por Deus e cresceu diante de Deus. Então o relato da morte de Saul e a reação de Davi nos mostra características exemplares do que é um homem de Deus, características exemplares do que é um homem que age pela fé, do que é um homem que age com pureza de mãos, pureza de vida, pureza de coração, diante das perseguições, diante das aflições, diante das crises, diante dos problemas. Nós vamos ver o caráter de Davi, como este homem foi polido, foi trabalhado por Deus para se tornar o maior rei da história de Israel. Então veja em 2 Samuel 1, 11 e 12, nós lemos de 1 a 10, quando um amalequita traz notícias para Davi da morte de Saul, e já vamos comentar sobre essa notícia que ele deu, a forma como ele deu, mas vamos caminhando. Versículo 11 e 12, diz assim: então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Amado, pense comigo, Saul estava perseguindo Davi dia após dia para lhe matar. Saul estabeleceu um verdadeiro FBI, de rede de informações, para informar cada passo da vida de Davi. Saul se fez inimigo de Davi, querendo lhe matar. Imagine uma situação nas nossas vidas. Imagina se tem alguém te perseguindo, alguém querendo acabar com a tua vida, alguém querendo a tua vergonha, e vem uma notícia que o fulano de tal morreu. Qual seria a tua atitude? Qual seria a minha atitude? Davi poderia ter dito àquele amalequita: olha, foi vontade de Deus. Ou ele poderia ter dito: olha, se aconteceu, é porque tinha que acontecer. Mas Davi não deu prioridade, amado, nem mesmo aos seus próprios interesses. Diz que ele rasgou as suas vestes. Para um judeu, rasgar as suas vestes é um sinal de profunda humilhação, profundo, um momento de muita humilhação, de vergonha. Ele rasgou as suas vestes, ele lamentou. Com isso ele mostrou
que o seu pensamento estava no povo de Israel, o seu pensamento estava no exército do Senhor, e também em Saul, que ainda era o ungido de Deus, e também no seu amigo Jonatas. Davi não colocou os seus interesses como prioridade. Davi pensou nas coisas de Deus. Davi pensou na casa de Israel. Davi pensou em Jonatas, seu amigo, o ungido de Deus que ainda era Saul, a grande humilhação que o povo e a casa de Israel estava vivendo. Olha, tamanho o trabalho de Deus na vida de Davi, que quando ele recebeu aquela notícia, ele lamentou, ele rasgou as suas vestes, ele disse: meu Deus! Ele pensou na glória de Deus. Depois você, já pedi para ler o texto brevemente, depois você leia com calma, os versículos 17 ao final, que você vai ver que ele fez um cântico de lamento, por causa da morte de Saul, de Jonatas e da derrota do povo da casa de Israel. Então, debaixo de um treinamento de Deus, que Davi estava sendo treinado por Deus, para se tornar o rei que se tornou, debaixo desse treinamento ele ganhou solidez de caráter. Amado, Deus quer solidificar, firmar, fundamentar o teu caráter, a tua integridade, a tua vida ilibada diante dele, a tua santidade diante do Senhor, as tuas emoções, tua vida perfeitamente assentada diante da palavra de Deus. Então ele foi trabalhado por Deus com solidez de caráter. Note que Davi não mudou a sua maneira de pensar. Ele não considera aquilo que foi feito por Deus e definido como determinação divina como algo que devesse ser esquecido. Não, ele não desconsiderou que Deus havia ungido Saul. Ele não desconsiderou que Israel era a casa de Deus. Ele não desconsiderou que Jonatas era um amigo fiel. Ele não desconsiderou os planos de Deus. Apesar de que com a morte de Saul, Davi tinha agora caminho livre para o trono, mesmo assim ele não colocou seus interesses diante disso tudo. Ele lamentou aquele momento. Então, o sucesso da vida de Davi, a maneira como ele desenvolve a sua trajetória, não mudou a sua fidelidade para com Deus. Em outras palavras, amado, o sucesso não subiu a sua cabeça. Davi continuou sendo temente a Deus. Amados, eu tenho quase 20 anos de ministério pastoral ordenado. Ano que vem vou completar 20 anos de ministério ordenado. Quantas vezes vi pessoas chegarem na igreja cabisbaixas, derrotadas, no fundo do poço, humilhadas. Fazem gabinete, a igreja trata, a igreja cuida, a igreja recebe, a igreja abraça, os irmãos oram, o pastor faz visita na casa, faz culto no lar, atende o telefone a qualquer hora que a pessoa liga, trata com amor, alimenta espiritualmente. A pessoa se fortalece, a pessoa trata as feridas, a pessoa é curada dos problemas, é livre dos males. E no dia que ela recebe as suas vitórias, as suas, às vezes, grandes vitórias, o que ela faz? Eu não levanto bandeira de igreja. Igreja não salva. Eu não levanto bandeira de homem. E mete o pé e vai embora da igreja. Ô tamanha ingratidão! Ô tamanha ingratidão! Realmente nós não devemos levantar a bandeira de igreja do seguinte jeito: a minha igreja é melhor do que a sua, a minha igreja é que é a igreja de Deus, a minha igreja é melhor. Não, aí você está errado, aí você perdeu as estribeiras, aí você errou na mão, errou.
Agora, nós devemos sim levantar a bandeira da nossa igreja dizendo: eu sou grato a Deus pela minha igreja, eu sou grato a Deus pelos meus pastores, pelo meu ministério, eu sou grato a Deus pelos meus irmãos, igreja que me alimenta, igreja que me ora por mim, igreja que está presente comigo, seja no dia da alegria, seja no dia da dor, minha família espiritual, pessoas que me ajudam no significado da minha vida, voltado para Jesus, vivendo para a glória de Jesus. Eu amo a minha igreja. Então Davi não deixou o sucesso subir a sua cabeça. Davi não mudou a sua perspectiva, mesmo diante da morte de Saul. Ele não disse para Amalequita: tá bom, se aconteceu, aconteceu, era para acontecer assim, vou virar a página e vou embora. Não, ele rasgou as suas vestes, ele lamentou, ele chorou. E com isso o texto bíblico nos mostra a ideia primordial. A morte dos desorientados e dos decadentes em si mesmos deve ser lamentada e não celebrada. Amado, quando você vê uma ovelha desorientada espiritualmente, sai da igreja fazendo, acontecendo, está no pecado, está no mundo, muitas das vezes morre no mundo, ou vive uma morte espiritual na sua vida, um afastamento das coisas e dos caminhos do Senhor, nós não devemos celebrar isso jamais. Deve ser lamentado, é com lamento que nós devemos olhar esse triste fim das pessoas, esse triste quadro das pessoas. Davi acabou de chegar de uma vitória, foi o que nós lemos no capítulo 1, versículo 1 a 10, acabou de chegar de uma vitória contra os amalequitas, aquele povo que Saul havia desobedecido a ordem de Deus, porque era para ter exterminado tudo, e Saul trouxe o melhor do gado, trouxe o melhor boi, o melhor das coisas, ou seja, tomou para si o que não deveria de tomar, o que era de Deus, semelhante ao pecado de Acã, que tomou o ouro, a prata e as melhores capas e escondeu. Quando era para consagrar a Deus, ele tomou para si. E aí Davi foi lá e fez o que Deus havia mandado fazer, voltou com grande vitória, ao mesmo tempo que recebeu a notícia da morte de Saul. Sob os olhares mais despreparados, poderia dizer: opa, é só bênção na vida de Davi. Por um lado ele teve vitória contra os amalequitas, por outro lado Saul, aquele que se fez seu inimigo, está morto, o caminho do trono está aberto. Negativo. Ele lamentou a derrota da casa de Israel, ele lamentou a morte de Jonatas, seu fiel amigo, ele lamentou a morte de Saul, que ainda era o ungido de Deus, ele lamentou de como seria vista a glória de Deus aos olhos dos inimigos. Então, amado, observe que esta atitude de Davi são princípios espirituais, ou seja, ele não se gloria com a morte de Saul. Amado, nós devemos somente nos gloriar no Senhor e naquilo que é de Deus, naquilo que é bíblico, nas vitórias que Deus concede ao seu povo, e não na derrota das pessoas. Muito mais do que a queda de ímpio, eu quero é ver a vitória do justo e a conversão dos ímpios. Isso sim. Davi não correu imediatamente para tomar posse do reino, pois ele sabia que era Deus que estava lhe entregando o reino. Ou seja, Davi aprendeu a esperar em Deus. Ele falou: Deus está entregando o reino, eu espero em Deus, não vou tomar nada à força, é Deus que está me entregando essa vitória. Davi rasgou as suas vestes, lamentando a tragédia sobre o rei e sobre o povo de Deus. Amados, nós devemos orar pela igreja de Deus. Quantos escândalos vemos aí fora, quantas pessoas que outrora foram grandes homens de Deus e caíram e perderam e tiveram quedas, e ovelhas se dispersaram, e muitas das vezes
Nós vemos aí pessoas na mídia, pastores se vangloriando em cima dessas pessoas. Amado, quem perde é o reino de Deus. É o reino de Deus que fica dividido. São as ovelhas de Jesus que se dispersam. É o diabo que fica fazendo cirandinha no meio da obra de Deus, ao invés de tripudiar, ao invés de ficar contando vantagem e arrotando a sua pseudo-santidade, que você é o melhorzão, que você é o gostosão, que você é o bonzão, que você não é nada se não for Deus a te sustentar. Veja que não caia, você que acha que está de pé. Nós devemos lamentar e chorar e orar a Deus quando vemos a queda de alguém, quando vemos uma igreja fechar, um ministério ruir, um casamento acabar, uma família se dissolver. É com lamentos e olhos tristes que devemos ver, amado, o número de divórcios no meio dos crentes está igualado ao número de divórcios lá fora. Adultérios, fornicações. Então Davi não compactuou com a Amalequita, que, diga-se de passagem agora, era um mentiroso, porque algumas pessoas ficam em confusão, porque comparam o capítulo 31 de 1 Samuel com o capítulo 1 de 2 Samuel, e diz: olha, bispo, o capítulo 31 diz que Saul se suicidou, se jogou sobre sua espada e morreu. Aí agora o capítulo 1 de 2 Samuel, o Amalequita vai lá e diz que foi ele que matou Saul. Afinal, a Bíblia está em contradição? Afinal, Saul se suicidou ou alguém matou? Amado, você tem que dar prioridade ao relato do narrador. O narrador, o escritor bíblico, disse que ele morreu, que ele se suicidou. Capítulo 31 de 1 Samuel, Saul se suicidou. Foi isso que o narrador escreveu. Agora no capítulo 1, ele faz o registro do que o Amalequita está dizendo. O Amalequita foi que disse que matou Saul. Ele está apenas registrando isso. E aqui é óbvio que o Amalequita está querendo mentir para Davi para ganhar um favor, ganhar uma boquinha no reinado de Davi. É óbvio que todos sabiam que outrora Saul perseguia Davi. Nada melhor na cabeça do Amalequita do que dizer: Davi, eu matei aquele que queria te matar. Só que com isso, o Amalequita se constituiu transgressor da lei de Deus, matando um ungido do Senhor. E aí Davi não compactua com ele. E nós vamos ver o que aconteceu. Então, o caráter de Davi não é o caráter de Davi em si. Uma pessoa que tem um bom caráter, ela vai ter discernimento de Deus, ela vai entender as coisas de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Porque experiências humanas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas era Deus quem estava trabalhando no caráter de Davi. Então, devido ao trabalho de Deus, um homem convertido, um homem de Deus, um homem que tinha a ação e a influência do Espírito Santo na sua vida, debaixo do treinamento de Deus, eu digo, o caráter de Davi deu a ele discernimento espiritual sobre a morte dos desorientados de Israel, especialmente Saul, e o levou a se preocupar em como a glória de Deus seria escarnecida pelos incircuncisos. Veja o capítulo 1, versículo 17 a 20. Olha lá: pranteou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos: a tua glória, ó rei, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Olha, não o noticieis em Gate,
Gate é a cidade dos filisteus. Não conte a notícia para o inimigo, ele está dizendo, nem publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Então Davi está preocupado de como os inimigos vão tripudiar e zombar da casa de Israel. Você sabe aquela fofoca, aquele disse que me disse, que a tua língua fica coçando para criar no meio da igreja? Como é que você não se preocupa com as fofocas criadas na igreja? Como é que você, quando ouve uma fofoca, ainda passa para frente a fofoca? Como é que as pessoas têm confiança em ficar te contando fofoca? Você dá ouvidos a fofoqueiros? Você não tem temor de Deus e não se preocupa de como as coisas de Deus serão vistas quando você dá crédito e dá corda para fofoqueiro? Essa era a preocupação de Davi. Ele disse, não conte isso em Gate. Davi estava preocupado com a zombaria dos inimigos sobre a derrota de Israel. Então, o homem que seria o novo rei de Israel nos mostra como a sua trajetória em Deus desenvolveu nele um caráter polido, limpo, sólido, firme. Como que a graça de Deus trabalhou nele em trementes as tribulações, perseguições e fraquezas. Amado, as lutas, as fraquezas, os problemas que Davi enfrentou, Deus trabalhou no coração daquele homem. Deus trabalhou no caráter daquele homem. E agora ele era um homem segundo o coração de Deus, preparado para ser o rei de Israel, preparado para assumir a posição que Deus estava entregando nas mãos dele. Então o caráter de Deus em Davi deu a ele discernimento espiritual sobre a morte dos desorientados de Israel e o levou a excluir do seu coração qualquer satisfação vingativa. Ele poderia ter aquele sentimento de vingança satisfeito, sabe? Fui vingado, estou vingado, sabe? Aquela vingança, aquele risinho de canto de boca quando vê um irmão caído, aquele risinho de canto de boca quando você vê alguém desempregado, alguém triste. Oh, quanta hipocrisia! Depois posa de santo no Instagram, depois posa de santa no Facebook, mas as ocultas está puxando o tapete dos outros, está rindo da queda do irmão, está fazendo fofoca de um e de outro, está se alegrando com a derrota dos desorientados. Ao invés disso, amado, ore pelos desorientados, ore por aqueles que estão perdidos, ore por aqueles que estão zombeteando das coisas de Deus, ore pelo reino de Deus, para que o reino de Deus tenha firmeza, tenha unidade, tenha solidez, e assim a casa do Senhor promova para o mundo o que é ser filho de Deus, é ser sal da terra. O sal preserva contra a podridão, o sal preserva, amado, que nós sejamos sal do mundo para preservar o caráter, preservar as vidas. Então, embora a morte de Saul seja resultado da disciplina de Deus e abra caminho para Davi subir ao trono, Davi não vê isso como motivo de comemoração. O texto não coloca nem a morte de Saul e nem a notícia dada a Davi como algo que devesse ser festejado. O texto mostra com um tom de lamento, com um tom fúnebre. Davi esperava já que o Senhor lidasse com Saul de modo definitivo. Está lá no capítulo 26, versículo 20. Davi vindicou por justiça da parte de Deus, porque ele estava sendo perseguido injustamente. Mas quando a morte de Saul se deu daquela trágica maneira, Davi não se alegra. Davi rasga suas vestes. Davi lamenta com os seus soldados. Davi mostra
que quando nós vemos um irmão na queda, quando nós vemos alguém saindo da obra do Senhor, quando nós vemos alguém desorientado na vida espiritual, o que é que nós devemos fazer? Orar pela vida dela, com lamentos, com prantos. Nós devemos sentir a dor do reino de Deus, do sofrimento, completar o sofrimento de Cristo a favor da igreja. Vai em busca da ovelha perdida, ora, liga, dá uma palavra, exorta, admoesta, prega a tempo e a fora de tempo, anuncia a verdade libertadora. É isto. Então, para Davi, a perda de Israel é muito mais significativa do que qualquer outro ganho pessoal que ele teria. Aquele trágico fim de Saul não era o ideal de Deus para o seu povo, não era, amado. A morte de Saul teve consequências amplas, e da maneira como Saul morreu, teve consequências amplas. Note comigo 4 dessas consequências. 3 dos filhos de Saul também morreram, inclusive Jonatas, que era um fiel amigo de Davi, havia livrado Davi da morte, inclusive. Todo o povo sofreu uma derrota humilhante, amado. Toda a comunidade da aliança sofreu uma humilhação. Era a glória de Deus que estava ali, era o povo da aliança do Senhor que estava sofrendo com aquela derrota. O ideal de Deus para o indivíduo estava sendo destruído, amado. Não é ideal de Deus. Deus não tem prazer na morte de um desorientado. Não é o ideal de Deus que você viva na lama. Não é o ideal de Deus que você viva afogando as mágoas num copo de cachaça. Não é o ideal de Deus que você se afunde numa autocomiseração. Não é o ideal de Deus que você adentre o caminho obscuro da pornografia. Não é o ideal de Deus que você adentre o caminho da promiscuidade. Não é o ideal de Deus que você viva no adultério e na fornicação. Não é o ideal de Deus que você viva com palavreados mundanos, palavrões de baixo calão na tua boca. Não é o ideal de Deus para o indivíduo que você viva aí nas beiras de botequins, nos bares da vida, distante da obra do Senhor. Não é o ideal de Deus. A imagem de Deus na vida da pessoa, do indivíduo, é amarrotada, é desfocada. Era isso que Davi estava enxergando. Eram essas as consequências da morte trágica de Saul. Muitos inocentes sofreram com isso. Amado, quando uma pessoa está na derrocada, no espiral da queda, da vergonha e da humilhação, muitos inocentes sofrem, a família sofre, a esposa sofre, o marido sofre, os filhos sofrem, amigos sofrem, parentes, familiares, a igreja sofre. Quantas igrejas sofrem, fecham as portas por causa de fofoca, disse que me disse, por causa de atitudes inconsequentes de pessoas. Quanto o reino de Deus sofre. Quantas pessoas inocentes sofrem, quantos pequeninos são desviados, 20 milhões de pessoas, sei lá quantas no mínimo, estão por aí desviadas das igrejas, por decepções com seres humanos. As consequências são muito amplas, amados, e são muito sérias. Por isso Davi, quando recebeu a notícia do Amalequita, ele rasgou as suas vestes. Ele lamentou, ele chorou, ele pranteou. Era um momento fúnebre, era um momento de lamento, era um momento de profundas reflexões. Até quando a pessoa, ou você que me ouve, vai brincar com a obra de Deus? Até quando você vai brincar de ser cristão? Até quando você vai postergar a decisão
de ter uma vida de oração? Até quando você vai postergar a decisão de ser membro da igreja, de carteirinha, de estar lá fiel todos os cultos, aos domingos, pelo menos na casa do Senhor, e sexta-feira na live, no caso do nosso ministério? Até quando você vai postergar a decisão de ser luz do mundo e sal da terra? Até quando? Então, amados, o caráter de Davi deu a ele, porque foi trabalhado por Deus, era a graça de Deus na vida de Davi, deu a ele discernimento espiritual sobre o que é a morte do desorientado, o que é, sabe, a desorientação na vida espiritual de uma pessoa. Ele enxerga quando alguém está numa espiral de derrocada, de vergonha, abismo que chama abismo. O que isso significa, gente? Quando nós vemos alguém se afundar na derrota, se afundar no mundo, se afundar nas coisas das trevas, dar ouvidos aos inimigos. Você já viu aquelas tramas de novela, quando alguém que é profundamente diabólica se faz amiga, normalmente da pessoa inocente, do mocinho da novela ou do filme, e aí esse mocinho acredita naquela pessoa diabólica, e essa pessoa diabólica manipula ela de todos os jeitos, ao passo que essa pessoa está sempre correndo perigo de morrer, perigo de uma tragédia, e a gente fica lá roendo as unhas, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então o discernimento espiritual de Davi era tão grande, que ele estava olhando aquele quadro, aquela cena, e não pensou nos seus próprios interesses. Oh, agora o caminho está livre. Oh, agora eu serei o rei. Oh, não, amado. Ele estava olhando o que era a queda de um homem outrora ungido de Deus. O que era a casa de Israel sofrer uma vergonha. O que era a glória de Deus a ser zombeteada na boca dos inimigos incircuncisos. Nós, povo evangélico, povo de Deus, temos que aprender a parar de falar mal um dos outros, parar de falar mal de igrejas e pessoas. Nós devemos ir contra heresias, contra falsas doutrinas, mas não ficar tacando pedras em telhados de denominação ou de igreja. Porque a minha igreja é melhor do que 95% das igrejas aí fora. 95% das igrejas aí fora não prestam. Estou forçando aqui o dialeto português. Amados, isso é um pecado gravíssimo. Isso é um pecado gravíssimo. Pessoas vivem fazendo isso e acham que não vão dar contas a Deus. Vão dar contas a Deus, sim. O juízo de Deus começa na sua casa. Muitas pessoas estão aí desviadas no mundo por causa da inconsequência de muitos que jogam, desculpa a expressão carioca, a bosta no ventilador. E não se preocupam com os mais fracos da fé, não se preocupam com os pequeninos da fé, não se preocupam com a igreja de Deus. Davi trabalhou no caráter, Deus trabalhou no caráter de Davi, para que ele fosse o grande rei, e testemunhasse a glória de Deus. Então, amado, eu tenho 3 minutos para terminar, e lhe digo que o caráter de Davi deu a ele discernimento espiritual sobre a morte dos desorientados de Israel. Portanto, note 2 coisas. 2 Samuel 1, 13 a 16. Depois que o amalequita veio querer ganhar vantagem, fazer uma boquinha no reinado de Davi, em outras palavras, olha aí, rei, matei aquele que queria te matar. O inimigo do meu amigo é meu inimigo, ou seja, matei Saul, mas desconsiderou que Saul era ungido de Deus, desconsiderou a vergonha da casa de Israel, desconsiderou tudo.
E ainda estava mentindo, porque na verdade Saul se suicidou. Qual foi a resposta de Davi? Versículos 13 a 16. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Olha, Davi estava muito no espírito, amado, trabalhado por Deus, trabalhado por Deus. Então chamou Davi a um dos moços e lhes disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Amado, você já ouviu o ditado que diz que mentira tem perna curta? Aqui está a maior prova delas. A mentira tem perna tão curta, mas tão curta. A mentira tem perna tão curta que quando o cara acabou de contar a mentira, ele perdeu foi a cabeça. Perdeu a perna, perdeu a cabeça, perdeu a vida, perdeu tudo. Amado, até quando você vai viver na mentira? Até quando você vai viver na mentira? Até quando você vai permitir que Satanás leve vantagem sobre a tua vida e você vive ludibriando, enganando, fofocando, falando mal da vida dos outros, contando mau testemunho? Até quando, amado? Se alguém que me ouve nesta noite tem praticado tais obras, tira teu pé do laço. Tira teu pé do laço. Então, o amalequita inventou essa história de ter matado Saul para obter favores pessoais de Davi. Amado, existe gente para tudo. Verdadeiros urubus em cima de carniça. A casa de Israel estava em colapso. A glória de Deus estava sendo zombeteada em Gate. As filhas dos filisteus estavam cantando a glória dos seus ídolos sobre o povo de Israel. E o amalequita só estava preocupado com a sua boquinha. O amalequita só estava preocupado em ganhar favor do rei. O amalequita mentiu para ganhar o favor do rei. Um urubu em cima da carniça. Davi vindicou a justiça em nome do temor de Deus. Ele disse: como é que você não temeste a Deus e estendeste a mão contra o ungido do Senhor? Então, amado, dentro das atitudes legais de hoje, dentro dos códigos legais, Código Penal, Código Civil, dentro dos códigos legais de hoje e dentro do principal código legal, que é a Bíblia Sagrada, nós devemos agir com temor e com tremor diante de Deus, ficando do lado do que é justo. Obviamente que você não vai matar ninguém nem mandar matar. Pelo contrário, ali a guerra, aqui era a lei que dizia isso. O cara levantou a mão contra o ungido de Deus, lei de talião, olho por olho, dente por dente. Era assim que a lei veio sendo tratada até Cristo Jesus. Mas hoje em Cristo Jesus, amado, você vai orar pelos que te perseguem. Você vai vencer o mal com o bem. Você vai pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Você vai agir como um servo de Deus, se posicionando a favor do que é justo, mesmo que muitas das vezes, para posicionar-se a favor do que é justo, você tenha percas. Não é fácil se posicionar do lado da justiça num mundo que os valores estão invertidos, num mundo em que ser Maria vai com as outras é muito mais fácil. Ah, bispo, basta eu dizer que sou cristão, que as pessoas me perseguem. Basta eu pregar a palavra de Deus,
que as pessoas pegam no meu pé. Às vezes é mais fácil ficar calado, às vezes é mais fácil ser agente secreto, ficar na minha. Ah, é? Talvez o sangue de muita gente recaia sobre a tua cabeça, amado, porque existe o pecado da omissão. Nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo, dar o nosso testemunho como crentes em Jesus. Não abra mão do teu testemunho, não abra mão de pregar a palavra de Deus. Fique do lado do que é justo, fique do lado do reino. E em 2 Samuel 1,12, diz assim a palavra: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Amado, esses três verbos, prantear, chorar e jejuar, é o único lugar do Antigo Testamento que são colocados juntos. Está enfatizando a profundidade da dor de Davi por causa da queda da casa de Israel. Profunda dor e lamento. O termo casa de Israel aparece somente 2 vezes em casos anteriores a esses, e para relatar, primeiro, um momento de uma promessa cumprida da parte de Deus, e depois Samuel garantiu, pelo arrependimento do povo de Deus, que Deus libertaria o povo de Deus da opressão filisteia. Ou seja, os 2 momentos que casa de Israel aparece antes disso são momentos de vitória. Um, promessa cumprida. Outro, livramento de Deus, porque o povo se arrependeu. Veja rapidamente isso em Josué capítulo 21, versículo 45. Olha lá, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Seja amado, tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus comissionou e disse, se cumpriu. Deus deu a vitória à casa de Israel. Essa foi uma das expressões. E depois em 1 Samuel, no capítulo 7, versículos 2 e 3. 1 Samuel 7, 2 e 3. Diz assim: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e todos os dias se passaram, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha lá, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Com isso, o texto bíblico nos ensina que hoje é dia de fazer o que faltou a Saul fazer, porém se achou na vida de Davi. Você sabe o que faltou em Saul, mas se achou em Davi? Que é o que o texto está dizendo para que nós façamos, em nome de Deus e da casa de Israel, da obra do Senhor. Primeiro lugar, viver em obediência. Segundo lugar, viver para a glória de Deus. Saul deixou de obedecer a Deus, viveu em desobediência desenfreada e deliberada, por isso perdeu a dinastia, o reino e por fim a vida, morrendo em humilhação. Davi, às duras penas, debaixo de muitos testes, aflições e problemas, Davi cresceu em obediência.
Saul vivia para a sua própria vingança. Davi aprendeu a viver para a glória de Deus. Você se lembra que dentro da caverna, Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E fora da caverna, ou seja, no lugar de vitória, ele não se gloriou. Ele disse: está aqui, ó rei, não estendi a mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, a glória é de Deus. Ele foi humilde. Então, amado, amada, família de Deus, viva para a glória do Senhor. Vive em obediência. Deus vai abençoar rica e poderosamente a tua vida. Ele está entregando vitórias nas suas mãos, da maneira dele. Saul perdeu, já estava escrito isso. Davi soube agir com caráter. Davi soube agir em obediência e para a glória de Deus. É hora de você viver em obediência e para a glória de Deus. Certamente, grandes vitórias virão. Respostas de oração, curas, portas que se abrirão, restaurações. Serás livre. Eu creio nisso, amado. E assim como Davi, preparado para o reinado, preparado para viver uma grande história de vitória, que nós veremos ao segundo livro de Samuel, o grande rei de Israel, que se tornou Davi, o servo de Deus. Amém? Você tenha uma noite abençoada, você tenha um final de semana em perfeita vitória, que ao deitar a cabeça ao travesseiro, você logo pegue no sono, tenha o sono dos justos, que você desfrute, amada ovelhinha, da bênção do Senhor, que você tenha dias de paz, alegria e muita felicidade, que grandes livramentos de Deus cheguem à sua vida, que grandes vitórias de Deus cheguem à sua vida. Vamos continuar em oração nesta semana pela nossa lista de oração. Vamos continuar em gratidão profunda pelo livramento e vitória na vida da nossa irmã Maria do Socorro. Vamos continuar em oração intensa, profunda, pela vida do nosso amado presbítero Jorge e as questões que nós temos pedido oração pela igreja. E vamos continuar em oração por todos da lista diariamente. Vamos estar unidos, família bendita do Senhor, pelo reino de Deus, pela casa do Senhor, pela obra do Senhor. Amém? Uma noite abençoada, graça, paz, misericórdia, amor, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, se multipliquem hoje e eternamente na sua vida. Eu espero você no domingo, às 9h20, aqui na rua General Roca, 340, na galeria, na Praça Sans Pena, Tijuca, no coração da Tijuca, lugar de facílimo acesso de qualquer lugar do Rio de Janeiro. Venha estar conosco domingo, 9h20 da manhã, ou nos acompanhe pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, faça isso, contribua com esse ministério, ajude-nos a divulgar a palavra da graça de Deus. Tenha uma noite abençoada, amado, graça e paz. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.